Olá, meus irmãos, segunda-feira da 32ª semana do tempo comum. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e chegamos ao capítulo 17 desse Evangelho da Misericórdia. Misericórdia que não é um jogar mel na nossa vida e açucará-la, é uma misericórdia que também exige de nós conversão, não é? A misericórdia é o remédio colocado nos corações que querem se converter. Os corações que querem continuar obstinados no pecado, a misericórdia é um remédio que não faz efeito. Por quê? Porque ela é oferecida a quem quer ser de Deus e quem quer andar no caminho de Jesus. Ela não é uma oportunidade pela qual os homens podem fazer Deus de bobo, não é? Misericórdia é um remédio para quem quer ser curado. Muito bem, é por isso que o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, o evangelho da misericórdia, é tão exigente, não é? Jesus diz a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, não é? Ou seja, Jesus está falando aqui de acontecimentos tristes da história daquela primeira comunidade que estava ouvindo as palavras de Jesus, mas, no fim das contas, a história de toda a comunidade de Jesus até o retorno de Jesus, ou seja, da sua igreja. É inevitável que aconteçam escândalos. Por quê? Porque, bem, a igreja é esse campo onde Jesus planta o trigo, mas o diabo, com a misteriosa permissão de Jesus, ainda coloca aí no coração de algumas pessoas joio, não é? Para fazer aí menção a uma outra parábola. A gente não sabe muito bem porquê, mas misteriosamente Deus permite. E Deus permitiu desde a primeira geração de cristãos, não é? Eles não eram perfeitos. Quando a gente olha para o grupo que Jesus escolheu, a gente fica achando curioso, ao menos, não é? Que ali existissem pessoas com inclinações tão humanas e tão mesquinhas às vezes, a ponto de existir uma pessoa, inclusive, capaz de uma maldade que é a traição de Jesus, né? Judas. Pois bem, nós temos aí essa realidade. Porque somos feridos de pecado, embora salvos do pecado pelo sangue de Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, porque somos feridos de pecado, o escândalo é sempre uma possibilidade na vida de todo mundo. Todos nós podemos nos tornar uma pedra de tropeço para o outro. E, aliás, essa é a raiz da palavra escândalo. Uma pedra que se coloca no meio do caminho que faz o outro tropeçar, não é? Mas Jesus diz, ai daquele que produz escândalos. Então a gente precisa fazer todo o esforço para não ser uma pedra de tropeço para a vida de fé dos outros, né? Seria melhor que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço dessa pessoa e jogassem no mar. Veja, Jesus aqui não economiza na firmeza das palavras. Jesus aqui é um irmão mais velho, mostrando aí a força da sua autoridade, não é? E aí ele ensina a gente algumas regrinhas importantes. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Ou seja, se o teu irmão, no fundo é isso, se o teu irmão te escandalizar algum dia com o que ele fez, não concorda com isso não. Não faz aí corporativismo. Não, vou fechar os olhos aqui, ó. Não vi nada, hein? Fica de boa aí, cara, finge que nem aconteceu. Não. Repreende. Repreende porque ele é teu irmão e porque ele conheceu uma palavra de luz. Se ele derrapou o carro para as trevas, repreende porque isso é um ato de caridade. Repreende não no sentido de espezinhar. Repreende lembrando a ele o bem que ele um dia já conheceu e que por um momento ele deixou. Se ele voltar para a estrada, então perdoa-lhe. Continua, cara. Perdoa porque Deus perdoa e perdoa porque você pode derrapar na próxima curva, né, cara? Então, assim, a gente age com misericórdia porque a gente também quer receber misericórdia. E, então, Jesus continua esse evangelho dizendo que esse perdão,
ele pode ser sempre dado, né? Não deve ter limites, porque assim é o modo de Deus proceder. Se esse irmão aí pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo, né? Isso pode ser estranho, pode ser angustiante pensar assim. Pô, Jesus não sabe que dói quando alguém escandaliza a gente? Sabe que dói. Jesus foi escandalizadíssimo pelas ofensas que recebeu, né? Então ele conhece de dor, mas ele ensina-nos a sermos misericordiosos, porque eu sempre posso recomeçar. Eu não quero ser causa de escândalo para ninguém, e se algum dia eu for, quero voltar para o caminho.